Mariana era conhecida por ser aquela pessoa que sempre estava disposta a ajudar. Se alguém precisava de um favor, ela era a primeira a se oferecer. Se seu marido preferia escutar música clássica, ela dizia a si mesma que isso também era o que ela queria. Se os amigos sugeriam algo que não fazia parte de suas vontades, ela seguia o fluxo, convencendo-se de que era melhor assim. Sua vida girava em torno de agradar os outros, e ela se convencia de que era feliz assim. O medo escondido nas pequenas escolhas. Enfim, Mariana adaptava seus desejos para agradar pessoa e evitar conflitos. Ela pensava que estava sendo generosa e solidária, atendendo às necessidades dos outros e se entregando nas relações. No entanto, o que ela não percebia é que essas ações, embora parecessem ser altruístas, estavam, na verdade, mascarando um medo profundo de ser vista como inconveniente ou de perder o amor e a amizade das pessoas à sua volta. Ela estava tão preocupada em agradar que não percebia que estava se anulando e colocando as necessidades dos outros à frente das suas. Essa busca incessante por aprovação e aceitação vinha de um medo inconsciente de que, se não fosse sempre útil, agradável ou atenciosa, as pessoas poderiam rejeitá-la. E, ao se colocar nesse papel de quem sempre ajuda, ela acabava se distanciando de sua verdadeira essência, pois não estava agindo de forma autêntica, mas para manter uma imagem de pessoa generosa que as outras aceitavam e amavam. Esse medo escondido de ser rejeitada e de perder o afeto das pessoas fez com que Mariana não visse as reais motivações por trás de suas atitudes. Ela acreditava que estava apenas sendo empática, quando, na verdade, estava apenas tentando controlar como as pessoas a viam, para garantir que elas a amassem e a valorizassem. Essa dinâmica se intensificou quando sua melhor amiga pediu ajuda para organizar uma festa. Mariana ficou empolgada, comprou decorações, planejou o cardápio, ficou acordada até tarde nos dias que antecederam o evento, tudo para garantir que a festa fosse perfeita. No fundo, ela esperava que a amiga percebesse o quanto ela era dedicada e valorizasse seu esforço. Mas, após a festa, Mariana sentiu algo estranho. A amiga agradeceu, claro, mas de forma breve, e seguiu conversando com os outros convidados. Mariana ficou magoada. Será que ela não percebe tudo o que fiz por ela? Pensou. Mariana ficou visivelmente frustrada e magoada com a reação da amiga. Ela tinha se esforçado tanto para organizar a festa, planejando cada detalhe, imaginando que a amiga ficaria encantada e a agradeceria de maneira calorosa. No entanto, o agradecimento não veio da forma que ela esperava. E, de repente, algo dentro dela parecia ter se partido. Nos dias seguintes, ela passou a se sentir irritada, muitas vezes em silêncio, tentando ignorar o que sentia. Às vezes, se pegava pensando: como ela pode não perceber o quanto eu me dediquei? Será que não viu o esforço que fiz para que tudo fosse perfeito? Uma raiva discreta, mas constante, começou a se acumular. Essas emoções estavam ali, presentes e intensas, mas, de certa forma, Mariana não se dava conta do que realmente estava por trás delas. Ela só sabia que estava magoada e que se sentia invisível. Mariana seguiu com sua rotina, tentando lidar com as emoções, sem se aprofundar muito nelas. Ela se culpava, tentando se convencer de que estava exagerando, ou, em alguns momentos, pensava que a atitude da amiga era apenas imaturidade. Em vez de confrontar a dor que surgia dentro dela, Mariana se fechava, deixando os dias passarem sem dar atenção ao desconforto que persistia, como uma pequena ferida que continuava ali, mas que ela preferia ignorar. A virada de consciência. Até que, algumas semanas depois, enquanto estava em casa, mais tranquila, Mariana estava rolando o feed das mídias sociais sem muita intenção. Foi então que se deparou com uma frase que parecia falar diretamente com ela. Só damos aquilo que temos. Aquelas palavras ressoaram profundamente. Ela parou, releu mais uma vez e sentiu um nó na garganta. O que eu tenho dado aos outros, para receber o que venho recebendo? Pensou. Foi ali que,
pela primeira vez, ela começou a se perguntar, sem pressa e sem pressões: por que eu fiquei tão chateada com isso? Por que essa reação me incomodou tanto? Ela começou a perceber que, talvez, o que a feria não fosse apenas a atitude da amiga, mas o fato de ela mesma não ter se sentido reconhecida, valorizada. E, ao mesmo tempo, questionou: será que eu tenho me dado o valor que espero dos outros? A frase parecia ter destrancado algo dentro dela. Mariana compreendeu que, embora acreditasse estar ajudando de coração, havia uma expectativa silenciosa por trás de suas ações, a de ser vista, reconhecida e, de certa forma, retribuída. Essa percepção, ainda que desconfortável, foi como abrir uma porta para enxergar algo que ela nunca havia considerado antes. Foi o início de um processo profundo de reflexão e autoconhecimento, que mudaria para sempre a forma como ela enxergava suas relações e, principalmente, a si mesma. Mariana finalmente entendeu. Ela não estava apenas chateada com a falta de agradecimento, mas com o fato de que, por trás de sua generosidade e dedicação, havia uma necessidade secreta de receber algo em troca. E aquilo a fez perceber que, até aquele ponto, ela tinha sido guiada por um medo profundo de não ser suficiente, de não ser vista e, principalmente, de não ser amada o suficiente pelas pessoas ao seu redor. Foi aí que ela deu início ao processo de reflexão verdadeira sobre seu comportamento. Ela percebeu que, ao longo da vida, sua tendência era buscar aprovação externa e que isso vinha de um lugar de insegurança e falta de amor próprio. Ela finalmente começou a compreender que suas atitudes, mesmo aquelas que pareciam ser totalmente altruístas, estavam sendo motivadas por um desejo inconsciente de ser reconhecida e de se sentir amada e valorizada. A partir desse momento, Mariana se viu diante de uma virada de consciência, onde o autoconhecimento começou a florescer, trazendo à tona as verdades que ela, até então, não estava disposta a encarar. A transformação. A partir desse momento, Mariana começou a mudar. Em vez de agir automaticamente, passou a se perguntar antes de tomar decisões: estou fazendo isso porque realmente quero, ou porque tenho medo de desagradar? Se a outra pessoa não reagir como espero, ainda assim ficarei bem com minha escolha. Ela começou a dizer não com mais frequência. Não foi fácil no início. Ela sentia culpa e medo de decepcionar os outros. Mas, com o tempo, percebeu que suas relações não desmoronaram por causa disso. Pelo contrário, algumas até se fortaleceram. Quando voltou a organizar uma festa, desta vez para um grupo de amigos, ela fez isso porque realmente queria. Escolheu detalhes que a deixavam feliz, sem se preocupar em agradar a todos. E, no final, sentiu uma leveza diferente. Pela primeira vez, ela percebeu que não precisava do reconhecimento externo para se sentir bem. A nova Mariana. Mariana passou a priorizar suas próprias vontades e desejos. Ela entendeu que amor genuíno começa de dentro e que, para amar os outros de forma saudável, precisava se amar primeiro. Percebeu que o verdadeiro equilíbrio não está em agradar a todos, mas em ser fiel a si mesma. E assim, Mariana se libertou do peso de agradar para se sentir aceita. Ela aprendeu que sua felicidade não dependia da validação externa, mas do amor e respeito que nutria por si mesma. Essa mudança transformou não só suas relações, mas a forma como ela vivia sua vida. Reflexões sobre a história de Mariana. A história de Mariana não é apenas sobre um episódio isolado de frustração. Ela revela dinâmicas emocionais e comportamentais que muitas vezes passam despercebidas no nosso dia a dia, mas que têm um impacto profundo na nossa forma de viver. Aqui exploro alguns pontos importantes que essa narrativa nos traz à tona. O modo automático e a falta de autoconhecimento. Quantas vezes vivemos situações como a de Mariana sem nunca parar para refletir? Pequenas dores, mágoas ou frustrações vão se acumulando em nossas vidas porque não aprendemos a nos fazer as perguntas certas. Em vez de questionar, por que isso me incomodou tanto? Ou, o que essa situação tem a me ensinar sobre mim mesmo?
Seguimos no piloto automático, distraídos por nossas rotinas. Esse modo automático nos impede de enxergar o que realmente sentimos e, por consequência, de buscar um crescimento real. Assim, perdemos oportunidades de transformação que poderiam mudar a maneira como lidamos com nossas emoções, nossas relações e, no fim das contas, nossa vida. A validação externa e o risco de perpetuar padrões negativos. No momento em que Mariana se sentiu magoada com a amiga, ela poderia ter compartilhado suas dores com outra pessoa, buscando apoio. Mas imagine o risco dessa conversa. Muitas vezes, ao buscar desabafar, recebemos validações que reforçam nossa visão distorcida. Se a Mariana tivesse dito, minha amiga foi ingrata e me tratou mal, é possível que a outra pessoa respondesse algo como, nossa, que falta de consideração. Você está certa em se sentir assim. Isso teria validado o sentimento de vítima da Mariana, impedindo-a de enxergar que o problema não estava na amiga, mas na sua própria expectativa de reconhecimento. Essa validação externa pode perpetuar um ciclo tóxico em que não assumimos a responsabilidade por nossos sentimentos e continuamos a culpar o outro. As pessoas como espelhos de nossas feridas. E se a amiga de Mariana não fosse apenas alguém que falhou? E se ela estivesse ali, naquele momento, para cumprir um papel essencial na jornada de Mariana? Muitas vezes, pessoas entram em nossas vidas para nos mostrar aquilo que precisamos curar em nós mesmos. As situações de desconforto, frustração ou até mágoa são, na verdade, convites para o autoconhecimento. Essas pessoas não são inimigas. São mestres disfarçados, que nos ajudam a enxergar feridas escondidas. Contudo, em vez de agradecer por essa oportunidade de crescimento, muitos acabam reagindo com raiva, até mesmo com práticas como fofocas, brigas ou até atos mais extremos, como mandar energia negativa para o outro. Esse é um desperdício da oportunidade de aprender e evoluir. As consequências de ignorar nossas emoções. Na história, vimos como Mariana tentou seguir com sua rotina, ignorando o desconforto que sentia. Mas as emoções não desaparecem simplesmente porque escolhemos não olhá-las. Pelo contrário, elas permanecem, como feridas latentes, esperando uma oportunidade para se manifestar. Esse acúmulo de emoções não resolvidas pode gerar um impacto físico e energético. A ciência já reconhece a ligação entre estados emocionais crônicos e doenças. Além disso, quando ignoramos nossas dores, vibramos em uma frequência de escassez e insatisfação, o que nos impede de atrair o que realmente desejamos. O segredo da abundância e da prosperidade. Por fim, há uma conexão clara entre o que sentimos internamente e o que manifestamos externamente. Abundância e prosperidade não são apenas questões materiais. Elas começam dentro de nós, com a forma como cultivamos nossos pensamentos e emoções. Quando carregamos mágoas, frustrações ou expectativas não resolvidas, vibramos em frequências que não são compatíveis com o que desejamos atrair. A própria física quântica nos ensina que aquilo que emitimos ao universo retorna para nós. Se queremos abundância, precisamos começar a vibrar nessa energia, cuidando de nossas emoções, curando nossas feridas e escolhendo oferecer o melhor de nós ao mundo. A história de Mariana nos mostra que as emoções são mais do que simples reações ao que acontece ao nosso redor. Elas são portais para o autoconhecimento, oportunidades de entender a nós mesmos e transformar a forma como vivemos. Quando paramos para refletir sobre nossas dores, quando escolhemos assumir a responsabilidade por nossos sentimentos e enxergar o papel que as pessoas e situações têm em nosso crescimento, damos um passo importante na direção de uma vida mais plena, abundante e consciente. Afinal, o verdadeiro segredo da felicidade e da prosperidade está em nossa capacidade de olhar para dentro e nos curarmos. Planner terapêutico.
Você já se perguntou por que certas pessoas te irritam? Algumas interações deixam você frustrado, enquanto outras despertam empatia? O que essas situações revelam sobre você? O plano terapêutico, o espelho das relações, é um convite para olhar além das aparências e enxergar como as suas relações refletem o seu mundo interno. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar para que possamos trazer novas histórias para você.